Então, senhoras e senhores, convidamos para vir ao palco, neste momento, para ministrar a sua palestra, o senhor Felipe Yamagishi, da JA Solar. Por favor, tenha bondade. Vem para cá, Felipe. Eu sou Felipe, sou gerente de vendas da JA Solar aqui no Brasil, tá? E vou falar um pouquinho sobre a aplicação dos módulos bifaciais em telhados, tá? Vou dividir a apresentação em 4 tópicos, falando um pouquinho da empresa, depois um pouquinho das tendências tecnológicas, aí, que é o foco do painel, passar pela nossa linha de produtos e depois discutir esse tema da aplicação dos módulos bifaciais nos telhados hoje em dia, que tem sido causado aí por uma distorção que eu vou comentar aqui durante a minha apresentação. Tá? Primeiramente, falando um pouco da JA Solar, é uma empresa fundada em 2005, né? Hoje figura entre os 4 maiores fabricantes do mundo, ocupando a 2ª posição aí na questão de capacidade produtiva. Tá? Já tivemos aí mais de 60 gigawatts de embarques realizados aí ao longo da história. Detemos hoje 11% do market share global, então assim, é uma empresa com bastante participação de mercado e que vem crescendo aí sua participação no mercado brasileiro. Tá? Continuando aqui sobre a empresa, né, vocês podem ver aqui que hoje nós somos o 2º, né, com esse número de 34,2 gigawatts de capacidade produtiva anual, e até o final do ano nós temos uma previsão de atingir 40 gigawatts de capacidade. Tá? Quando a gente fala de marcas Tier 1, né, as marcas que o pessoal costuma procurar aí com maior conceito de qualidade e tudo mais, nós somos uma marca que tem 100% de bancabilidade. Tá? Ser Tier 1 não é somente ter a integralização da cadeia, é também ter saúde financeira. Então, a JA é uma das únicas que tem 100% aí de bancabilidade na aplicação dos projetos. Tá? Em questão de divisão aí do market share nosso, nós temos a maior concentração de vendas ali na China, né? Como sempre, e uma divisão mais ou menos equivalente entre Américas, Europa e leste da Ásia. No total, nós temos aí 12 fábricas, tá? 2 dedicadas exclusivamente para a fabricação de módulos para os Estados Unidos, o mercado americano, né, que não pode ter a importação diretamente da China, e o restante aqui a gente divide essas fábricas aqui entre as várias linhas de modelos que eu vou apresentar aqui na nossa apresentação. Cada fábrica da JA é dedicada para um tipo de módulo que a gente fabrica, exatamente para ter uma excelência no processo de qualidade, no controle de qualidade e eficiência de processo de fabricação. Falando um pouquinho aí da verticalização, né? Nós temos a questão da verticalização da produção, a integralização vertical. O que é isso? Nós dominamos todo o processo de fabricação, né, do wafer, desde a questão do polissilício para fazer o tarugo, cortar os wafers e fazer a dopagem das células para produzir as células fotovoltaicas. Isso nos garante controle de custos e de qualidade dos nossos equipamentos. Tá? Então, hoje a gente fala aí de aproximadamente 30 gigawatts de capacidade de produção dos wafers, com capacidade de módulos de 40 gigawatts. Essas capacidades, ao longo do tempo, elas vão se igualar, mas isso é devido ao timing de construção das fábricas aí, tá? Vou passar aqui por alguns certificados de qualidade, prêmios que a gente ganhou. Acho que não é muito o foco da apresentação, mas, enfim, quem quiser mais detalhes, aí tem todos os certificados europeus, americanos e internacionais que podem ser exigidos aí para qualquer tipo de usina ou aplicação de instalação fotovoltaica. Tá? Entrando na parte de tecnologia, né? Qual é o que se passou desde quando os módulos eram de 260 watts, até o momento que hoje a gente está com módulos de 550, já com lançamento de 600 e até acima de 600 watts. Né? A gente teve diversas mudanças de tecnologia. Né? A gente saiu lá do silício policristalino, começamos a aplicação da tecnologia PERC, inclusive a JA tem uma patente em cima dessa tecnologia PERC. Nós somos
Vou passar aqui, mas líderes em questão de pesquisa e desenvolvimento também, tá? A questão das half cell, né? A gente, ao longo dos anos, ali, mais ou menos em meados de 2016, 2017, essa tecnologia começou a ser aplicada para melhorar a eficiência dos módulos, revestimento antirreflexivo, houve mudanças no tamanho dos wafers, que é algo que eu vou comentar aqui no próximo slide. A tecnologia PERC+, que é onde está a nossa patente, dopagem com galho, que também é uma tecnologia da JA Solar, e futuramente aí a gente falando de N-Type, Heterojunction e outras tecnologias aí que a gente pode vir a ter. Tá? Falando de tamanho de células, né, quem tem um pouquinho mais de tempo de mercado aí vai lembrar até das células de 156 milímetros, mais ou menos em meados de 2018, 2019 foram introduzidas as células de 158, junto com a tecnologia monocristalina, onde os módulos começaram a romper a barreira dos 400 watts, e nesse pouco período de tempo houve o lançamento das células M6, M10 e M12. Né? Onde está o foco da JA Solar? O foco da JA Solar está exatamente nas células M10, né? Junto com outras duas grandes fabricantes aí, né, do mercado fotovoltaico. Houve uma padronização dessa tecnologia como tecnologia standard, e hoje, assim, eu acredito que seja a maior parte da produção. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, a quantidade de fabricação dessas células de tamanho M10, que vocês devem estar vendo hoje aí com módulos de 540 watts, 545, futuramente aí, chegando no Brasil 550 watts, vocês veem que o roadmap de produção dela, né, vai aumentando cada vez mais o share, enquanto células menores aí vão sumindo aí ao longo do tempo. Tá? Tudo isso é por questão produtiva, questão de padronização de processos, para otimizar a cadeia. Tá? Falando das tecnologias, né, eu comentei aqui de uma das patentes, que é a PERC. Nós temos a tecnologia PERC+, que é uma dopagem, é um revestimento na camada PERC que melhora aí a nossa resposta à absorção das ondas, tá? E também exclusividade da JA, uma patente, né, da dopagem com galho, ao invés de utilizar a dopagem com boro. Tá? Isso garante para a gente o quê? Uma melhor eficiência na geração de energia e também uma menor degradação nas células produzidas pela JA. Tá? Então, assim, a gente vai ter uma boa performance em questão de perda ao longo do tempo e também uma melhor eficiência ali nos nossos módulos. Falando aí de questão de busbar, né, a gente passou aí pela fase de 2 busbar, 3 busbar. Hoje são aplicados nos módulos JA 11 busbar, tá? São busbars de formato cilíndrico. Antigamente o busbar era uma fita chata. Essa fita que ela era chata, ela tinha uma reflexão meio que paralela ao raio solar, então ela não permitia muita absorção. Né? Mudar o formato do busbar para circular permitiu que parte desses raios perdidos, refletidos, aí, não absorvidos pela célula, fossem melhor aproveitados aí na geração de energia. Tá? Hoje, esse é o nosso padrão aí de construção dos módulos multibusbar. Tecnologias futuras, tá, gente? Tecnologias até que próximas, num futuro muito próximo, aí, já em desenvolvimento, já em testes, falando aí do P-Type Persium, né, que na verdade é aquela questão do PERC, né, para quem, acho que praticamente todos os módulos hoje aplicam a tecnologia PERC nos monocristalinos, mas isso aqui é uma melhoria dessa tecnologia que garante aí uma boa performance, é um plus, é um algo a mais ali na aplicação da tecnologia PERC. Tá? N-Type, que acho que muita gente deve estar falando desse tipo de tecnologia, que é uma outra dopagem, uma dopagem que não utiliza boro, é uma dopagem com fósforo, que garante uma degradação muito menor no primeiro ano. Se a gente for olhar aí, cerca de 1% no primeiro ano, e ao longo dos anos 0,4%, né?
e também o heterojunction, que é outra tecnologia já diferente de fabricação de células, tudo mais, a composição, né, a forma como a célula é formada ali, foge do convencional que a gente tem hoje em dia e também garante aí uma degradação de 1% no primeiro ano e 0,3%, que é bem menor do que o que a gente tem hoje no mercado, né? Já existe um tryout desse tipo de linha projetado para o ano que vem, devido às nossas questões de pesquisa e desenvolvimento, tá? Em questão de produtos, né, nós estamos fazendo o lançamento, aí fizemos o lançamento na Intersolar dos novos módulos aí que atingem até 620 watts, tá? Estamos com uma linha piloto aí, como comentado, da célula N-Type e também da tecnologia heterojunction, e vamos aí ter, né, nos próximos anos aí, talvez a questão da perovskita, que é algo que se fala aí desde muito tempo atrás, mas hoje tem algumas dificuldades de aplicação, né? Quais são os diferenciais da marca, né? Primeiro, capacidade produtiva, integralização vertical, solidez financeira, como eu falei, ali é uma empresa com 100% de bankability, de acordo com a Bloomberg, né, que é uma grande referência aí na questão desse tipo de análise, né? Responsabilidade social, se vocês derem uma olhada ali, a gente pode mandar a apresentação depois, tem alguns prêmios em relação a isso. Geração de energia de qualidade, que nós vamos discutir aqui um pouquinho mais para frente, e questão de pesquisa e desenvolvimento, né? Isso aqui é coisa que a maior parte das grandes marcas aí do mercado vão aplicar os investimentos, tá? Linhas de produtos atuais. Hoje a JA Solar trabalha com módulos desde 410 watts até os módulos de 600 watts, né? É óbvio que passando aí por famílias diferentes, a gente ainda tem aquelas famílias de 158 milímetros de célula, né? Trabalhamos com a linha 166 nas nossas diversas fábricas, chegando aí ao 3.0, que é o nosso módulo de 182 milímetros ali, a célula M10. Isso aqui é carro-chefe, eu acho que a maior parte das marcas vão seguir para esse rumo, né? Até por questão de custos, de padronização de fabricação. Então, esse daqui é o que a gente tem enxergado como carro-chefe aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o pessoal gosta desses módulos de alta potência aí, né? Isso aqui é um resuminho, vou pular, tá? E falando um pouco de foco e disponibilidade, que aí a gente vai entrar na discussão de por que a gente está colocando módulo bifacial no telhado, né? Como vocês podem ver aqui, né, o nosso foco de produção nas células grandes, a questão dos ex-tarifários, né? Nós temos vários módulos com ex-tarifários, especialmente bifaciais. E é essa questão de ter o ex-tarifário é que causa essa distorção aí que faz o brasileiro estar instalando bifacial no telhado, mas não é uma exclusividade do nosso mercado, tá? Aqui só para vocês verem o roadmap aqui, da questão de produção de células monofaciais e bifaciais, tá? Vocês podem ver que ao longo do tempo, inclusive em 2021, a gente tem praticamente metade da produção das células sendo bifaciais. E é uma tendência de mercado que as células bifaciais sejam maior parte da produção. Por quê? Por causa das grandes usinas em outros países, né? Então, o custo de energia, quando você fala de tecnologia bifacial, ele tende a ser menor, principalmente nesses grandes projetos. Então, sempre visando otimizar a escala, que é a maior questão da indústria, o pessoal vai partir para otimização aí de recursos, então o bifacial vai aumentar bastante o share dele em questão de produção. Para quem não conhece muito da estrutura de módulos, aqui tem um pequeno slide, né? Tem o frame, o vidro de 3,5 ou 2 milímetros, no caso dos nossos bifaciais, os encapsulantes, pode ser EVA, POE, pode ser uma silicone glue, as células poli ou mono ou bifaciais, né? Outra camada de material encapsulante, assim como a parte de cima, e aí o que muda do módulo, no nosso caso, dos módulos monofaciais para os módulos bifaciais? Os módulos bifaciais da JA, eles têm um vidro traseiro, eles não trabalham com backsheet, tá? Existem módulos bifaciais com backsheet, porém existe uma diferença construtiva que vocês vão ver aqui no próximo slide. Então, é exatamente aí que a gente vai fazer o comparativo entre as duas tecnologias.
Isso aqui é só um número de simulação, tá, gente? Isso aqui não é um número real, mas é para vocês entenderem sobre essa distorção que eu citei lá atrás. O que acontece? Qual que é a grande distorção que a gente tem hoje em dia? É o ex-tarifário, que é a isenção de imposto. Os módulos que possuem a isenção do imposto de importação, eles não pagam esse imposto, que é cerca de 10,8% aí. Com isso, acontece que o módulo bifacial chega aqui no chão mais barato do que o módulo monofacial. E é por isso que, quando você vai comprar lá do seu distribuidor, você vê o módulo bifacial com preço mais atrativo, né? E qual que é a grande questão? A gente pode aplicar ele no telhado? A gente não pode? Né? Então, é uma discussão que a gente tem que ter aqui. Isso já aconteceu em outros mercados, como eu comentei, no mercado americano, europeu, por causa dessa mesma questão de impostos. Tá? Então, só um comparativo rápido, esse aqui é nosso módulo da família 2.0, 455 watts, comparando o bifacial contra o monofacial. Qual que é a maior diferença entre eles? Peso, menos de 3 kg de diferença. Tá? Essa é a maior diferença deles. Questão de dimensão, 5 milímetros, eu acho que não é muito relevante na questão da instalação. Aonde é que o bifacial tem a sua vantagem? Por ser vidro-vidro, ele consegue selar melhor o módulo. Né? Por quê? Porque o vidro tem uma vida útil muito longa. Né? O backsheet é um material orgânico. Ao longo do tempo, ele vai degradar. E com essa degradação, você começa a perder mais geração do seu módulo. Tá? Então, assim, a construção vidro-vidro beneficia a questão de perda energética ao longo do tempo, tá? Além de outros fatores que eu vou citar aqui na frente. Por também ter essa questão do vidro-vidro, ter um isolamento melhor, ele é mais indicado para regiões agressivas, assim. Então, instalações litorâneas, lugares muito quentes, tudo mais, ele vai performar melhor também, tá? Essa é uma pequena comparação entre o monofacial e o bifacial, vocês conseguem ver a questão de degradação ao longo do tempo, tá? Ganhos do bifacial, depende do quê? Espaçamento entre fileiras, a altura da fileira que você está colocando o módulo instalado do chão, qual é o albedo, é um tracker, não é um tracker, qual que é o grau que você está instalando ali em relação à posição do sol, né? Então, varia muito e vocês vão ter que simular aí no caso de uma estrutura de solo, tá? Mas a resposta é sempre depende, tem que simular. Falando aí de outra vantagem do bifacial sobre o monofacial, tá? O bifacial, por ter vidro-vidro, ele performa melhor em calor. Por quê? Porque o coeficiente de transferência de calor dele é quase 10 vezes maior do que um módulo com um backsheet tradicional. Então, ele consegue dissipar melhor o calor. Então, ele vai ter uma performance melhor porque ele vai esquentar menos. Então, ele vai ter menos perda de potência por calor, tá? E resistência. Usa um vidro mais fino, mas no final das contas você tem um sanduíche de vidro ali, né? Numa análise de elementos finitos, né? Para quem faz parte da engenharia mecânica aí, a gente consegue ver claramente que os esforços são melhores distribuídos ali na carga, na carga estática, no módulo com 2 vidros, do que no módulo só com backsheet, né? A gente tem um sanduíche aqui que dá um melhor suporte mecânico. Então, ele não é mais frágil, ele é um módulo com boa resistência mecânica, até melhor do que os monofaciais. Tá? Comparativo rápido, tá? Geração de energia ao longo de 25 anos, bifacial contra monofacial. Diferença aí a gente está vendo de 3 megawatts-hora ao longo de 25 anos. É energia, isso significa o quê? No final das contas, significa que a energia que você gerou foi mais barata com o bifacial, tá? E é isso que importa na hora que você está vendendo um projeto. Qual é o custo da energia? E não qual é o projeto mais barato. Então, aqui só para finalizar a questão das comparações, a única diferença ali, né, é a questão dos pesos, mas na maior parte dos comparativos, o bifacial supera o monofacial, tá? Então, assim, é um pouco para desmistificar isso, né? Quando a gente fala, vou instalar um bifacial no telhado. Perfeito. Qual que é o fator de bifacialidade que você vai considerar? 0, porque está no telhado. Você não está considerando reflexão. Né? Ele vai estar muito próximo da telha para você considerar qualquer geração extra. Só que quando você compara 2 módulos da mesma potência, bifacial contra monofacial,
O bifacial é a Ferrari dos módulos, né? Mesmo que você não utilize todo o potencial dele de geração na parte traseira. Alguns projetinhos aqui que a gente tem com instalação bifacial, os contatos da empresa aqui, para quem quiser anotar depois, e agradeço aí vocês pela paciência. Nosso muito obrigado ao Felipe Yamagishi, da JA Solar.